Fala galera do futebol goiano, um abraço para vocês, especialmente para você esmeraldino. Abraço para a galera do esmeraldino.com, um site parceiro aqui do canal. Vamos a partir de agora fazer uma análise dessa vitória do Goiás 4-2 sobre o Luverdense, vitória que deu ao time alviverde a classificação para a fase semifinal da Copa Verde 2019. O Goiás vai enfrentar o Cuiabá, clássico, vamos dizer assim, a competição é chaveada, né? Goiás e Cuiabá decidirão quem será o representante do Centro-Oeste na final. E lá do outro lado tem lá o Remo contra o Atlético Acreano, o Bragantino contra o Paysandu, ainda na fase oitavas de final. Aliás, na fase quartas de final. Na semana que vem, domingo e quinta e quarta da próxima semana, saem os classificados da semifinal. E aí eles vão decidir também quem será o representante do Norte na decisão desta competição. Eu vou rodar aqui os gols de Goiás e Luverdense. E aí eu vou comentando em cima destes lances. O primeiro horário do jogo, né, um horário muito ruim para o público. É um jogo às 16 horas e depois a diretoria do Goiás confirmou que este horário é por conta para fazer uma economia de energia. Ou um time do tamanho do Goiás não pode se submeter a isso, né? O Goiás deveria ter mandado este jogo à noite, até para fortalecer a presença do seu público. Espero que agora na próxima fase o Goiás tenha essa postura, né, de jogar à noite, até para que o público possa comparecer, porque agora a competição entra na reta final de definição, e aí o Goiás não pode se apequenar a este tamanho de jogar à tarde para economizar energia. A gente acha que, e eu sou um defensor que acha que a gente deve ter controle no consumo da energia e de um modo geral das outras coisas, mas o Goiás pode economizar isso de outra forma, né? O Goiás pode fazer outro tipo de economia que não essa. Ontem deu 710 pagantes na Serrinha, sem dúvida, num horário melhor, no horário à noite, um público seria muito maior, né? As competições mata-mata, elas sempre atraem muito, né, o torcedor. E a tendência é que agora essa competição atraia mais o torcedor, porque já entrou aí na reta final. Você está vendo os gols aí, né? Agora, no caso, o gol do Douglas para o Luverdense. Daqui a pouco eu vou até retornar estes gols novamente para eu ir comentando em cima deles. Vou até fazer isso agora, né? As duas equipes aí entrando lá no gramado da Serrinha. O Goiás utilizou muito da bola aérea, né? A defesa do Luverdense se mostrou muito falha neste tipo de jogada. O goleiro Edson muito inseguro nessas bolas cruzadas na área. Está o primeiro gol. Daniel Guedes cobrou a falha do goleiro. Iago Mendonça fez o primeiro gol dele pelo time profissional do Goiás. Também pelo alto, o Goiás marcou o segundo gol. Era ali, né, a mina, o caminho. Olha só, Bárcia vai na direita. Excelente cruzamento para o Rafael Moura. Também fazer o primeiro gol dele neste retorno ao Goiás, né? Rafael Moura marcando pela primeira vez desde que voltou ao clube. Excelente assistência do Bárcia. Aí a falha do Paulo Ricardo, perdeu a jogada para o Douglas. Aí no cruzamento dele o Abu, né, diminuiu esse placar que levava a decisão para os pênaltis. Mas isso aos 25 minutos do segundo tempo. 3 minutos depois, olha a jogada que o Paulo Ricardo perdeu. Olha a distância que ele tinha para o atacante, e o Douglas veio e ganhou dele, tocou dividindo ali com o Marcelo Rangel para fazer o gol da equipe do Luverdense. Aí 2-2, resultado que classificava o Luverdense. Esse resultado se manteve até os 46 minutos do segundo tempo, né? Quando terminou o tempo regulamentar, o Luverdense
estava classificado. Mas aí o Goiás voltou a atacar pela bola aérea, ótimo cruzamento do Kevin, boa definição do Leandro Bárcia, 3 para o Goiás, 2 para o Luverdense. O Kevin, que é um jogador muito criticado, mas que tem essa qualidade, né? Ele é um jogador de um ótimo passe, um jogador que cruza bem. E aí o lance do pênalti muito claro, né? O Alan Ruschel toca no Caio, que entrou bem no jogo. Ele chutou, o zagueiro cortou nitidamente ali com a mão. Pênalti bem cobrado pelo Rafael Moura, que já havia marcado o primeiro gol neste retorno ao Goiás, marcou o segundo e classificou o Goiás para a próxima fase da Copa Verde. Foi isso que a gente pôde acompanhar ontem lá na Serrinha. O jogo, lógico que teve esse lado dramático do final e ele não pode ser ignorado, mas o Goiás teve um domínio amplo da partida, né? O Goiás conseguiu abrir 2-0 logo no início do segundo tempo. Antes de tomar o primeiro gol do Luverdense, já poderia ter definido a partida, fazendo o terceiro, fazendo o quarto, teve oportunidades para isso. O Goiás havia colocado uma bola na trave também no primeiro tempo. A diferença técnica entre as duas equipes era visível. A questão é que o Goiás teve um apagão ali de 3 minutos, tomou 2 gols, depois quase tomou o terceiro num contra-ataque, que o atacante do Luverdense finalizou para fora. Se faz o terceiro ali, tinha matado o jogo, sem dúvida alguma, mas ele acabou desperdiçando. E a partir na reta final, o Goiás pressionou o Luverdense, chegou o terceiro gol, e depois do terceiro gol o time mato-grossense expôs a sua fragilidade, né? Voltou todo para dentro da área para tentar evitar de tomar o quarto e decidir a disputa nos pênaltis, mas acabou não conseguindo, e o Goiás, com maior categoria, acabou vencendo o jogo. Não precisava ser assim, né? Eu acho que esse é o termo, mas o Goiás dominou o Luverdense. Lógico que a fase do Goiás não é boa, então todas as coisas ficam mais propícias à crítica por parte do torcedor, por parte da imprensa de um modo geral. Mas eu achei que o Goiás fez uma boa partida. Teve esse apagão desses 3 minutos que tomou os 2 gols. Depois de tomar os 2 gols, se desorganizou em campo, pelo menos ali por 8, 10 minutos, com o time meio perdido em campo. Mas depois conseguiu se acertar e ainda fazendo valer dessa maior qualidade técnica, chegou ao terceiro e ao quarto gol, que deram ao Goiás a classificação para a semifinal da Copa Verde. Atuações dos jogadores. Gostei do Daniel Guedes no primeiro tempo, gostei do Kevin também no segundo tempo, achei que entrou bem no jogo. Alan Ruschel apagado. A dupla de zaga Paulo Ricardo falhou nos 2 gols, né? E falhou especialmente no segundo gol de uma forma bizonha. Iago Mendonça achei que foi bem, gostei do menino Breno, que está tendo as primeiras oportunidades aí no meio campo. Giovani discreto, Marlone mal, nem na Copa Verde, hein, Marlone? Tá difícil com você. Bárcia, efetivo ali no ataque, deu assistência para o gol do Rafael Moura, o segundo do Goiás, e marcou o terceiro. Me lembrou aquele lógico que o adversário é muito mais fraco, mas me lembrou o início do Bárcia ali no Campeonato Brasileiro, que ele era um jogador muito efetivo no campo de ataque. O Rafael Moura voltou a marcar, e é importante para o atacante, né? Talvez isso dê moral para ele até para os jogos do Campeonato Brasileiro. O atacante sempre eleva a moral quando consegue fazer os gols, e ontem ele marcou 2 para o Goiás. O Rafinha começou bem o jogo, bem insinuante pelo lado esquerdo, mas depois sumiu e acabou sendo substituído pelo Caio, que entrou bem no jogo. É um jogador ainda jovem, mas tem coragem, parte para cima do adversário. Saiu de um chute dele, o lance do pênalti, né, que resultou no quarto gol do Goiás. Achei que entrou bem. Miguel Figueira, que há muito tempo espera por uma oportunidade no time profissional, não foi tão bem assim na sua primeira participação, errou alguns passes. De bom, uma finalização no gol logo que ele entrou na partida. E o outro, como eu tinha dito que havia entrado, era o Kevin, que entrou no lugar do Daniel Guedes, que pediu para sair, entrou bem, né? Ele é um jogador criticado, inclusive por mim,
Devido, em alguns momentos assim, parece que ele se desliga do jogo, faz uma marcação muito distante, mas é um jogador que tem um bom passe, ele é um jogador de boa de boa assistência. Acho que pode-se ainda aprimorar em outros quesitos e ser um jogador competitivo pelo Goiás. Vamos aqui à sequência da Copa Verde. O Goiás agora vai enfrentar o Cuiabá. Até agora o Cuiabá tem adotado a mesma estratégia do Goiás na competição, utilizar o seu time reserva. O Cuiabá passou pelo Iporá com dificuldades, né? Eliminou o time goiano nos pênaltis e agora passou pelo Costa Rica do Mato Grosso do Sul. São equipes até menos tradicionais do que os adversários do Goiás, né? O Goiás passou pelo Brasiliense e pelo Luverdense. Vamos ver agora qual vai ser a estratégia dos dois times para essa fase semifinal. Vão continuar utilizando times reservas? Vão pesar e colocar um time titular para ver o que acontece, né, para tentar chegar à decisão? Agora, a partir de agora, é um jogo de estratégia de Goiás e Cuiabá, e duas equipes que estão envolvidas em campeonatos brasileiros, o Goiás da Série A, o Cuiabá da Série B, porque lá na chave do norte todo mundo só tem a Copa Verde. Então Paysandu, Remo, Bragantino, Atlético Acreano, todos terão equipes que vão utilizar sua força máxima, até porque essa é a última competição que eles têm na temporada. Já Goiás e Cuiabá têm essa perspectiva aí de talvez ainda jogarem com times reservas. Vamos ver o que cada comissão técnica, né, vai decidir para este confronto da semifinal da Copa Verde. Beleza, gente? Um abraço a todos vocês e até a próxima.